livro A Peça Intocada, evite tudo que puder se transformar em algo muito mole. Principalmente A. Os relógios com certificado de garantia. B. As catracas, porque tem esse nome. C. As meias de seda com furinho. D. A nata sobre o morango depois de 5 dias de exposição. E. Borboletas de tecido. Um dos meus melhores amigos errou ao querer olhar pelo buraco da fechadura. O erro sempre é instantâneo. Os achocolatados também. Ao descer as escadas, ela pensou, para onde mesmo? Engasgou-se na hora mais importante. Isso foi irreversível. Evitou tudo, pedra, primavera, joelho e poço. Esqueceu-se dos ossos. Talvez um dos meus melhores amigos fosse eu. Um dos meus melhores amigos e a mãe dele eram eu. Sempre fui eu. Olá, amigos do Livrada, como vocês estão? Estamos aqui de volta com o nosso calendário de entrevistas de 2023. Nossa primeira entrevistada é ninguém menos que Lucy Colli. Como vai, Lucy? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui na Arte Letra, melhor livraria de Curitiba. Recomendo para todo mundo que vier aqui para Curitiba para que conheça a Arte Letra. Inclusive porque eles também são uma editora, inclusive porque também publicam os livros da Lucy Colli, ou a parte deles ao menos. A gente está fazendo uma entrevista hoje com a Lucy para complementar o vídeo de apresentação da obra da Lucy que o Lucas já fez. A Lucy ainda não viu, mas vai ver, né? E aqui a gente queria fazer agora, na verdade, algumas perguntas para você, para a gente poder também apresentar a sua obra para o leitor que não conhece ela ainda, por meio das suas próprias palavras, né? A gente queria começar perguntando, então, sobre o teu começo na literatura, porque o seu primeiro... Você tem uma obra, né, de prosa e poesia, né, quase que a mesma quantidade de livros, assim, publica assim, em equanimidade, mas o primeiro livro de poesia seu, né, que é o Estarrecer, ele é década de 80, né, 84, e a Lição Invisível, que é a primeira prosa, final da década de 90, né? Então tem aí mais ou menos uns 12 anos entre a sua primeira produção poética e a primeira prosa. Queria saber como é que foi esse começo para você, como é que foi essa mudança também, essa primeira incursão no gênero da prosa, né? Então, começo agradecendo, né? É uma alegria estar aqui com vocês, admiro demais esse trabalho todo, né? Então, puxa, começo o ano assim, com essa coisa muito auspiciosa e é realmente importantíssimo para a gente poder, né, comentar um trabalho que, como você colocou, ele já tem algumas décadas, né? O meu primeiro livro, Estarrecer, é da década de 80. Então, naturalmente, para responder a tua pergunta, era um outro cenário de produção, um outro cenário, né, uma relação muito diferente com o que nós temos hoje, para o bem e para o mal, né? E o que eu posso contar é que eu começo a publicar, lá se vão 40 anos praticamente, né? Eu começo a publicar numa Curitiba que era um centro de produção cultural muito, muito potente, com grandes nomes, não falo só da literatura, mas com uma comunidade artística muito potente, mas ao mesmo tempo, digamos, por implicações geográficas, restrita. Era um centro que produzia muito, a exemplo de um Paulo Leminski, que talvez o nome mais conhecido, mas também de um Dalton Trevisan, enfim, mas que não ultrapassa uma barreira mesmo, né, que é do chamado eixo Rio-São Paulo. Então, para hoje, a gente fazer essa retrospectiva, a gente vai esbarrar numa série de implicações que se dão justamente pela época da minha produção. Então é uma Curitiba diferente, em que o meu primeiro livro teve um impacto considerável, digamos, né? Eu também me vali de alguns artifícios, porque eu, antes de lançar o livro, como era uma ilustre desconhecida, também continuo, né, assim, não posso dizer que também já ultrapassei esse eixo, e também nem sei se hoje a gente se preocupa tanto com isso, né? Mas enfim, esses artifícios que eu usei foi o seguinte: antes de lançar o livro,
eu coletei uma série de críticas. Me interessava naquele momento, então eu estava com 19 anos, me interessava saber como seria essa chegada de não era uma proposta tão inovadora, mas era a minha chegada. Então eu fui consultar, bater de porta em porta, pedir crítica para várias pessoas. Aí publiquei um jornalzinho que se chama Jornal do Estarrecer. Um dia eu mostro para você. Jornal do Estarrecer com 50 opiniões. Então eu busquei esses 50 leitores daqui da nossa comunidade, locais, e, enfim, pessoas, né, que eram representativas não só da literatura, mas também com pessoas de fora. Então eu fui bater de porta em porta, como eu disse, para começar com esse caráter mesmo, de querer saber o que, não é assim, ter um teor crítico também nessa minha entrada, porque eu nunca quis que fosse uma estreia, uma jovenzinha que está escrevendo de uma maneira, né, assim, não sei, assim, digamos, menos consequente. Então me interessava isso. E eu fui muito feliz nessa, não é? Eu acho que foi uma proposta que foi absorvida, as pessoas responderam, então eu chego já com o trabalho, mas com uma crítica sobre o meu trabalho. Então isso foi, não é? E aí você aponta esse grande hiato que realmente existiu entre o meu primeiro livro e o meu segundo livro, que não corresponde a um período em que eu não escrevi. Eu estive escrevendo entre essa primeira publicação e o segundo, que é daí um livro de contos. Eu, na verdade, escrevi para teatro durante esse tempo, produzi 5 ou 6 peças, escrevi e produzi, dirigi algumas, quer dizer, era tudo feito meio assim a machado, né? Mas também nós tínhamos facilidades que não temos hoje, né? Então você tinha muitos espaços abertos para, né, a coisa experimental, enfim. Mas, naturalmente, a minha proposta, ela vai esbarrar na coisa né, o tipo de literatura que eu estava fazendo. Então, do primeiro livro, que era jovenzinha e poesia, né, então acho que talvez se permita uma liberdade maior, mas não tanto, e eu posso comentar isso. Para o segundo livro, eu tive quase que uma rejeição do tipo de literatura que eu fazia. Então eu tive que usar de outras entradas para poder mostrar o que é que eu queria com a ficção. Então, nesse caso, com os contos. E eu estive escrevendo ao longo desse tempo, mas eu demoro para conseguir publicar. E também, assim, no começo, não me agradou nem um pouco aquilo, que incrível, uma jovem. Eu não gostei muito disso, sabe? De você abrir mão, assim, do teu trabalho para se valer de certas coisas, assim, que ela é jovenzinha e engraçadinha e bonitinha e que incrível. Eu nunca quis que a minha literatura fosse isso. Então eu fiquei um bom tempo sem publicar mesmo. Tive essa dificuldade pelo tipo de linguagem, inclusive esse meu primeiro livro, que é o Lição Invisível, que possivelmente venha a ser republicado pela Arte e Letra esse ano, já está com o nosso editor, né, que é o Tiago. Eu tive essa surpresa que quando eu peguei o livro agora, né, recentemente, para prepará-lo para trazer aqui para a Arte e Letra, eu não vi necessidade de mudar uma vírgula. Isso não é uma arrogância, pelo contrário. Eu acho que é um respeito a minha... Claro, naturalmente as pessoas vão ler e vão falar, poxa, e não é aqui, por que não fez uma revisão? Não me interessa fazer isso. Me interessa preservar aquela voz que se apresentava naquele momento, sob essas circunstâncias, e é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer. Mas hoje eu reconheço e eu assino embaixo e eu entendo as dificuldades que eu tive, mas sobretudo eu juro fidelidade a essas coisas que escrevi lá atrás, né, há um bom tempo. Então é essa trajetória que eu posso te contar. O Lucas, que está aqui assistindo a entrevista aqui nos bastidores, né, é um grande apreciador também da sua poesia, né?
e ele estava apontando um detalhe de que a sua poesia ela tem ao mesmo tempo que um certo eco das correntes concretistas que o Brasil teve, né, uma certa influência nesse sentido, também uma certa herança expressionista estadunidense também na sua obra, né? E era que ele, né, a gente falou que seria legal se a gente perguntasse também sobre como que essas influências acontecem na sua poesia, né? E esses americanos, somente que você, né, também traduziu muitos deles, como que eles entram, né, na sua obra, né? E, bom, essa pergunta tem uma complexidade e é uma delícia, né, da gente pensar assim, ainda mais que é uma observação do Lucas que nos acompanha nos bastidores aqui. Eu vou tentar resumir essa ideia de influências, não é? Realmente, a perspectiva mais concreta, não é? E mais experimental, ela é uma marca registrada da minha geração que vem logo após esse grande boom, não é? De todas as intervenções, da materialidade do texto, também da exploração da visualidade, me refiro naturalmente a toda a expressão dos anos 50 aqui no Brasil, depois dos anos 60, enfim. Então eu sou, claro, uma natural devedora dessa expressão, mas ao mesmo tempo, se você chega no meu primeiro livro, eu já burlo isso, e sempre gostei muito da ideia do desvio, porque aí eu também já estava, não é? Eu tenho ali a curitibana muito, não é, encantada com o que chega, mas eu também burlo e opero esse tal desvio, me valendo de outras expressões, marcadamente essa ideia de um expressionismo, de também tentar detonar a formatação, não só explorar aquilo, mas explorar com uma certa intervenção. Pode parecer um pouco pretensioso isso, mas na verdade é quase uma adolescente, né, que está escrevendo ali, vendo chegar tanta coisa incrível e querendo se expressar. Mas enfim, e quando a gente fala, né, quando o Lucas traz essa potência do expressionismo, né, eu vou... Claro, eu sou grande devedora da expressão norte-americana, né? Porque eu tive mais convívios, poetas dos Estados Unidos, enfim, mas muito mais na minha formação, né? Porque você usou a palavra influência, então nessa época de formação do expressionismo alemão, muito, era o que sempre me encantou, e muito da música também. Eu tenho um trânsito assim que sempre me interessou da música, das artes plásticas e tal. Então eu tenho uma relação com essas produções em termos de linguagens e me deixei afetar, não é? Me deixei ser tomada por essas influências, enfim, tendências e tal, nas linguagens artísticas de uma maneira geral. Eu não tenho uma incursão só na literatura. Mas essa coisa do expressionismo, eu acho que, claro, né, a gente tem a ideia de deixar vazar a partir das imagens que chocam, né? Não chocam por um teor que seja esdrúxulo, assim, a um ponto, né, de gerar o choque, mas que justamente burlam. Então é um outro tipo de choque. Isso sempre me interessou. Mas eu também faço isso na minha ficção, embora a minha ficção né, a prosa e a poesia sejam tão diferentes. E aí, em termos de nomes, né, as produções mais malucas assim, sempre me encantaram, né? A começar pela Gertrude Stein, que eu não posso dizer assim, a Gertrude Stein me influenciou, eu nunca tive essa relação, né, de adoração da Gertrude Stein. Eu antes estudei muito, né, com uma certa profundidade a produção dela. Eu acho uma grande teórica, nesse sentido de trazer, grande porque chacoalha mesmo, ela te bota frente a condições muito insuspeitas, assim, mas o que é isso? Não é? Isso me fez, eu acho que me trouxe muita
provocação, enfim. Então, Gertrude Stein seria um desses nomes, né? De todos os modernos, né? A expressão modernista, para mim, eu acho, claro, gosto muito de literatura clássica. Você tem que passar por isso, né? Se você querer escrever, você tem que passar por isso. Agora, se vai em algum momento se fixar, para mim toda a produção moderna, a linguagem do modernismo me interessa, mas também pós-moderna, de toda essa produção do pós-guerra. Eu acho que aí, né, a gente tem tem um florescimento, e eu sinceramente tenho dificuldade de entender como é que muito da produção contemporânea, isso não é uma crítica, porque é só uma dificuldade de entender, não é um ressentimento, mas um certo desconforto, como é que se queima uma etapa, não é? Porque você apaga essa ideia de um contínuo que vai se alimentando, como é que você queima uma etapa e chega num suposto pós-moderno, ou até um pós-moderno, desconsiderando o que é o moderno e se agarrando novamente a estratégias que são marcadamente realistas. Que já foram esgotadas. Já foram esgotadas. Então, esse conforto que talvez, né, essas estratégias possam trazer, tanto para os escritores, escritoras, e leitores e leitoras, ela me intriga. Não me aborrece, absolutamente, não me entristece, nada disso. Mas me intriga, porque eu acho que se perde um pouco essa oportunidade, enorme oportunidade de termos uma produção que corresponda a uma linguagem que seja de fato do seu tempo. E aí, o que a gente pode reputar isso? Será uma preguiça? Ou nós perdemos aí o fio da meada? Ou nós nos sujeitamos apenas a certas regras da mecânica, não é? Das vendas ou do mercado e tal, mas isso também, a bem da verdade, tem tantos temas paralelos que fogem ao ato da escrita, que sinceramente eu não estudei administração para poder administrar isso, eu não entendo de mercado, eu não sei de marketing, nunca foi do meu interesse, então também não vou criticar, eu sigo fazendo, né, as coisas que são esdrúxulas e, enfim, citei poucos nomes, né, mas é que tem um grande... Mas eu acho que a gente estava falando, a gente ficou com essa coisa dos norte-americanos na cabeça, porque você traduziu muitos deles, né? Sim. Traduziu a Virginia Woolf e Cummings, né? Esse pessoal todo, e a gente imagina que por eles estarem mais ou menos dentro de um certo guarda-chuva, que isso possa ter adentrado na sua produção artística de alguma forma, né? Sim. Então, eu não fujo dessa, né? Não sei se influência, mas eu não fujo dessa frequentação de todos esses grandes nomes. Eu tenho, não é? Eu tenho assim uma grande admiração por toda a produção moderna. Aliás, não só na literatura, né? Tudo que rompe, tudo que se caracteriza como essa grande ruptura, essa tendência à abstração. Acho fascinante isso. Que uma expressão realista, vamos pegar as artes plásticas, por exemplo, né? Imagina se nós estivéssemos ainda admitindo como a arte, não é a expressão plástica, só as naturezas mortas. Porque eu preciso entender que a banana é uma banana, a pera é a pera e o pêssego é o pêssego. Nós não temos nenhum grau de abstração. Quer dizer, quando você transporta isso para a literatura, fica patente que você reproduzir isso, né? É claro que você perder totalmente isso, às vezes talvez seja um grande passo, mas a gente está tratando de linguagem, não é? São as linguagens artísticas. E para que se elabora uma linguagem? É um formato de expressão do seu tempo. É isso, não é? Você vai falar com quem, afinal, não é? Então, assim, toda essa expressão moderna, né, essa ideia do que é moderno, e aí, então, o modernismo, o modernista, me agrada, né? E, sobretudo, a ideia da abstração,
de você revolver, né? De você trazer outras expectativas. Eu acho que se você se agarra só, exclusivamente à coisa do real, né? Já no começo de conversa, o que é o tal do real, entende? Eu acho que primeiro você exige das artes, vamos pegar aqui, né? Você exige da literatura uma coisa que foge totalmente do seu, da sua função. Tem que ter uma função para que todas as comunidades se organizaram escrevendo ou traduzindo em sinais a sua percepção de mundo. E aí, se você se agarra só um formato e perde a possibilidade de abstrair, não é, aquilo e de deixar transbordar certas transbordagem disso tudo, né? Esses limites todos, é um negócio muito monótono. E é uma pena, porque aí você calcifica assim, propostas que elas são desinteressantes, porque não correspondem a uma velocidade de percepção, né? Que, não sei, se torna aí sim aborrecida mas não vamos lastimar nada disso. Não vamos lastimar nada disso. Então, e aí você estava falando justamente sobre a capacidade abstrativa da literatura, né? E como esses modernismos se imprimem na sua obra. E a sua obra ela é eivada de diversas formas de experimentalismo que concorrem com uma prosa muito gostosinha de ler, né, umas histórias muito cotidianas, enfim, né? Então eu queria perguntar também sobre isso, assim, de como que o seu interesse no experimentalismo trabalha dentro da sua prosa, né? Aonde que você está interessada em extrapolar os conceitos que você extrapola no seu livro, né? Enfim, como que isso acontece na sua produção poética, na sua produção literária? Então, me interessa tudo que puder ser expresso de uma maneira natural. Eu posso pegar isso subjetivamente, com uma baliza, ou sei lá, um termômetro que vai, né, indicar que, opa, você está tendo uma pretensa realização ou produção, né? Aquilo vai dizer, ó, isso não é você. Mas também posso pensar isso numa outra, assim, dimensionar com uma outra funcionalidade. Quando eu falo que é natural, eu digo, e aí você aponta, né, talvez uma moldura mais experimental para histórias cotidianas. O cotidiano é altamente experimental. Então essa coisa artificial de você querer reproduzir realisticamente as histórias, os encontros, os personagens, o cenário, toda essa parafernália da construção, que me parece, assim, alguns escritores, eles põem umas luvas, assim, né, para tratar do objeto. Se eu, no rigor da palavra natural, como esse fluxo, nada mais experimental do que as conversas, do que as vidas das pessoas. Elas não são elaboradas com essa coisa artificial dos discursos e essa previsibilidade. Quem dera, entende? Quem dera não, porque também talvez fosse um negócio tão monótono, né? E, enfim. Então, essas grandes surpresas de intervenções, cortes, esse movimento, essa montagem dos discursos, elas são elementos da nossa vida. E isso eu reputo como natural. Então eu acho que seria artificial se eu fizesse, né? Então, respondendo nessas duas perspectivas, subjetivamente, se eu negasse como é que eu sinto que é a literatura, né? Esse grande jorro que é, sim, o que é você ser experimental? Você quebrar as frases, você inverter. As pessoas estão fazendo isso o tempo todo. Nós não fazemos isso aqui, Yuri, porque a gente está gravando, não é, para o seu canal, então nós temos uma ordenação, um tempo e tal, mas possivelmente numa conversa informal, nós estejamos, sim, o tempo todo, fazendo essas edições numa velocidade incrível, que é a forma mais natural de comunicação. Então aquela coisa assim, muito regrada, muito bonitinha, para mim não corresponde minimamente. Eu não estou impondo uma formatação antinatural. A minha literatura eu não vejo, e essa combinação, como você aponta, de estruturas ou de perspectivas que são mais experimentais com o cotidiano,
para mim é disso que sai a literatura, e também é disso que saem as artes plásticas, porque de repente você projetar, não é? Você projetar, onde é que a gente vai colocar as nossas histórias, se elas não estiverem falando, né, desse momento. Essa fala sua é muito interessante, porque ela tem uma afirmação nela, né, de que justamente o experimentalismo ele é da ordem natural das coisas do nosso cotidiano, e ela se contrapõe a uma outra ideia de literatura, que é justamente essa ideia mais realista de literatura, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Cristóvão Teza, que ele é um cara que tem uma prosa muito realista, e ele fala nos livros dele que assim, a intensidade dos personagens, ela não corresponde à vida real, né? Mas a roupagem é realista, né? Ele fala assim, se o personagem de livro vivesse, se a gente vivesse do ritmo de um livro, a gente estava morto na página 5, né? Ele falava isso assim. Então, e justamente esse é o discurso que a gente naturaliza dentro da literatura como discurso realista, né? Como a moldura realista da coisa. E o seu experimentalismo, ele vem de encontro a casar um pouco melhor com a nossa doideira do dia a dia, assim, nessa coisa isso, de você, né? É uma dinâmica muito, né, diferente. E eu gosto muito da ideia de não polarização. É uma das coisas mais difíceis da gente botar em prática. E pode chegar de dedo e falar, aqui você, né, não cumpriu. Mas acho que a tentativa já é válida. Como não polarizar, né? A gente tentar esse caminho do meio famoso, não é? Então, sim, esse componente do cotidiano me interessa essa reprodução, porque ela é naturalmente, não é? Ela é naturalmente editável e editada o tempo todo, não é? Nessa dinâmica. Tem um fluxo que é de uma beleza, né? E quem dera que os artistas conseguissem reproduzir isso bem. Eu não vou dizer que eu sou contra, porque também quero respeitar todas as opiniões, mas então vou falar da minha, né? Essa ideia de que, nossa, a literatura é maior do que a vida, ou que tal coisa é maior do que a vida. Então, o que é maior do que a vida, entende? O que é a reprodução da vida ali, né, pelas palavras e tal? Poxa, a gente vai lá, tira uma foto da coisa e mostra para os outros. Olha aqui como é que foi a festa. Ou assim, né, uma grande festa acontecendo, que é a vida. E sim, festa, às vezes meio trágica, muitas vezes dramática. Você vai lá, abre uma portinha, tira uma foto e conta. Você está recontando tudo aquilo. Mas então, voltando para essa ideia de um certo equilíbrio, eu posso te apontar tecnicamente o que é que eu considero desnecessário. Por exemplo, você se agarrar a muita descrição, porque nós não agimos assim, ou agimos numa velocidade tamanha que a descrição, ela torna a literatura muito artificial. Então é isso, né? Jamais faria ataques, né, a colegas escritores e enfim, a posturas. Mesmo porque, Yuri, a gente tem tanta coisa para a gente escrever, para ler, para falar e tal. Cada um vai abrindo seus espaços ali. Me interessa dar conta do meu, que é uma trabalheira e tal, poder conversar sobre o que eu faço e tudo mais, e ainda sempre tentando esse equilíbrio, mas com grande tranquilidade. Eu acho que, por exemplo, as descrições que eram, né, do realismo, do naturalismo, bem lembrando, né, do século XIX, elas não têm mais razão de ser. Porque a dinâmica da nossa percepção hoje, né? Eu acho que a gente tem essa coisa do olhar, que essa sim é a função do artista, né? Do olhar, que quando ele se agarra a condições já que são vencidas, ele se empobrece. Então é um grande desafio. Que bom que ser artista é estar nessa outra dinâmica, né? De grandes desafios. Legal porque você falou agora, começou a falar um pouquinho sobre o artista inserido no meio, enfim, no mercado, e a gente retoma um pouquinho a sua fala do começo, de quando você começou essa produção, que você falou que Curitiba era uma cena muito efervescente, artística, né, mas fora do eixo, né?
aqui 40 anos depois você continua publicando aqui em Curitiba, continua sendo uma artista aqui de Curitiba e Curitiba continua sendo fora do eixo, né? Queria perguntar para você então, como é que você vê essa produção literária fora desse grande centro que é o eixo Rio-São Paulo, acho que agora até o Rio acho que já está virando fora do eixo também, assim, mas em todo caso, né? Essa ideia de você fazer uma literatura que é pensada, que tem dedicação, que tem brilho, que tem esforço e que, contudo, está fora desse grande centro, né? Como é que você percebe isso para você como artista e para outros artistas em geral, né? Então, eu perseverei, né? Eu sou curitibana nata e apaixonada por esse lugar e por uma grande, né? Por essa escolha, né? Por essa grande afinidade com todos os meios de produção. Sempre me interessou estar e permanecer aqui, não é? No entanto, eu tenho um privilégio enorme, né? Porque eu tenho, eu publico, tenho editores aqui em Curitiba, não é? 2 casas editoriais daqui, mas também publico há muito tempo em São Paulo, não é? Então, tecnicamente, eu rompi essa coisa, né? De eixo, publicando, né, pela Iluminuras, que é uma editora de São Paulo, que, claro, faz circular também os meus livros num outro contexto. Mas eu queria também ressaltar que o trabalho das nossas editoras aqui, há muito também romperam isso, não é? Hoje essa ideia de estar numa grande editora é uma outra perspectiva, etc, e a gente sabe qual é, né? Mas isso não eu posso dizer assim com muita tranquilidade, isso não me faz falta, né? Se você quer leitores, eu tenho os melhores, né? Eu não sou uma best-seller, jamais serei, mas sou uma seller. Alguém compra, né? Alguém compra os meus livros, espero que assim, se divirta, se emocione. Então eu não tenho, essa não é uma preocupação minha, né? Eu tenho cada vez mais conseguido chegar até leitores e leitoras. Isso não é um entrave para a minha carreira. E hoje eu não tenho, assim, sabe, essa coisa assim de ter que romper para estar nesse eixo, para estar na mídia. Eu estou na mídia, eu estou, não é, talvez com outras proporções, mas não me constrange, não é uma coisa assim que eu, né, preciso romper essa... Não, eu acho que assim, já há um bom tempo, eu posso te dizer que antes dos anos 2000, digamos, se tinha algum patamar, né, para se tornar assim um nome com mais visibilidade nacional, isso eu já rompi, não é? Sobretudo quando tive o meu nome incluído em antologias da produção daquele momento, não é? Nessa virada assim para os anos 2000, eu já entro como uma dessas autoras com uma certa reverberação nacional. Então eu posso dizer que assim quero muito continuar nessa esteira e enfim, essa, né, eu costumo falar uma frase sempre, né? Rio e São Paulo é o eixo, Curitiba é o desleixo. E para terminar, Lucy, já porque a gente estava já falando um pouco mais de mercado, enfim, né? A gente sabe também que você é uma leitora muito atenta da produção contemporânea, enfim, e queria saber o que tem te despertado interesse no que tem sido publicado, o que a literatura contemporânea está fazendo que te interessa nesse momento, né? Então, essa pergunta capciosa, né? E aí, assim, porque a gente sempre lembra e esquece. Claro. Então, aí ficam nomes de fora e aí, enfim. Mas o que eu queria... eu gostei muito dessa colocação, não é? O que é que me interessa observar nesse momento. Eu não vou dizer que eu só fique na expectativa de ter pares, sabe? Isso, eu acho que, né, seria aquela coisa de buscar só a interlocução no meu nicho. E é óbvio que eu estou assistindo a uma grande produção.
se isso é bom, se isso são juízos que fogem, não é? O que a gente não tem como negar é que se abre, né, nesses últimos 20 anos, se abrem meios de produção de livros que, de novo, para o bem e para o mal, eles geram uma revolução nesse mercado. Então, muita gente publicando. Aquele grande mistério de você publicar um livro, né, que tinha uma aura e que era ruim também para a própria literatura, né, aquela coisa. Acho que ainda tem um saldinho disso que é meio caricato, né? Assim, que o escritor é essa criatura, né? Numa torre de marfim, que é uma elite de percepção, e isso é muito doentio. Isso já não existe. Mas é claro que produzir livro e produzir carro acaba sendo a mesma coisa. São objetos que são colocados no mercado. Quando isso se afasta demais da perspectiva primeira do que é o estético, do que é a função de um livro, que é a função criativa, enfim, aí isso é assustador e dispensa comentários, não é? Mas quando isso se aproxima, então isso é louvável. Quero dizer que numa grande circulação como é a de hoje, joio e trigo natural, não é? Mas vamos celebrar uma produção exuberante. Nós temos muitos nichos, às vezes, né, isso é muito saudável, quando eles se cruzam e podem, né, gerar interferências, essas linguagens todas, e isso é muito, muito bom. Aquele encarceramento deliberado no seu próprio nicho, só jogando pedra, isso é doentio, não nos interessa, né? E aí você, assim, em resumo, né, você aponta isso. O que é que me interessa? Nossa, me interessa celebrar que tem muitos nomes, uma potência grande, uma percepção muito grande. Nós temos leitores hoje que são extraordinários. É essa, né? É essa grande circulação. Esse é um lado muito, muito positivo. Falta ainda crítica com mais profundidade, mas ainda assim nós temos outros canais para que essa crítica seja feita. E eu vejo sim, donde a celebração, né, que nesses últimos, muito, muito pelos meios virtuais de expressão e de divulgação e tudo, né, essa celebração, ela já se sedimentou. Nós temos sim, dentro dessa produção, nós temos grandes vozes e nós temos leitores para isso. Eu tenho uma grande, assim, uma esperança, sei lá, uma expectativa de que essa crítica, não que ela chegue numa sofisticação, uma elaboração, isso não, mas que ela mantenha uma dinâmica e que ela vá depurando esses elementos de uma maneira como um fluxo, através de todos desses olhares atentos e tal. E aí já existe uma certa valorização do que nos interessa. Então, quando você me pergunta, né, o que interessa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, é exuberante, vamos publicar cada vez mais. Existe uma mecânica, né, que vai evidenciando o que é mais sério, entre aspas, e o que se afasta do objetivo do artístico. Isso eu acho muito importante. O que é, afinal, eu sou artista, o que é isso? Eu sou escritor, sou escritora. O que é ser escritor, o que é ser, né? Hoje você pode derivar, né, para várias, e publicar seus livros, e publicar sua literatura, e você pode publicar seriamente a sua literatura, ler seus livros seriamente. Eu gosto muito desse cenário, sob uma perspectiva muito, muito otimista, assim, me alegra muito. Pô, eu acabei de, né, comecei dizendo que eu publico há 40 anos, então 40 anos já deu para ver bastante coisa. O mundo hoje, é belíssimo,
Esse negócio de, ai, nossa, antigamente era... Hoje é maravilhoso, as pessoas jovens hoje, elas estão equipadas com coisas que a gente, nossa, jamais sonharia. Vamos olhar para isso, né? Eu acho que essa é um grande termômetro aí, e essa coisa de, alienação, e a internet, isso é uma balela. Nós estamos construindo lentamente formas de olhar que sempre interessarão ao artístico, não é? E quase que sinonimiza o artístico. Então isso tem motivos para celebrar. Represent M.I.A.M.I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M.I.?